Olá, tudo bom com todos vocês? Eu não posso nem dizer boa tarde, boa noite, porque essa live é gravada. Então, olá, eu trouxe aqui hoje uma querida amiga minha, Tânia Nigri. Quem é que eu escolhi esse tema? Eu acho muito interessante, porque quem é que não tem problemas na sua família, de divórcio, de sucessão, ou essa confusão que tem hoje de casamento civil e união estável. Eu estou um pouquinho nervosa, Tânia, porque você é demais para mim. Eu estou muito orgulhosa, que ela é uma mulher preparadíssima, né? Estudadíssima, e vai trazer para a gente respostas para assuntos muito bacanas, tá? Bom, Tânia, eu vou falar de você um pouquinho aqui. Tânia Nigri, ela é advogada, psicanalista e escritora. Ela é especialista e mestre em Direito Econômico e pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões. Além de autora dos livros O Sigilo Bancário e a Jurisprudência do STF, como para o público em geral, ela escreveu também União Estável, Herança, Contrato de Namoro, Divórcio, Pensão Alimentícia, Guarda de Filhos e Direitos, LGBTQIPN+. É isso? Tá certo? E herança, que eu acho que eu esqueci de botar aí. Herança, falei herança. Então tá. Então, União Estável, herança. A Tânia, eu tive o prazer de conhecer ela, e o que eu gosto muito nela é que nós somos pessoas que temos uma cabeça muito diferente da nossa juventude, fomos criadas de uma maneira totalmente diferente e trilhamos caminhos parecidos no fim, né? Costumes, hábitos. Então, a Tânia é uma mulher super empoderada, sempre foi uma mulher muito livre, desde muito jovem, ao contrário de mim, da minha família, e ela trilhou caminhos que eram bons para ela. É uma mulher de vanguarda, sempre foi, né? Então, Tânia, eu estou tendo o maior prazer de ter você aqui, e esses livros que eu falei, eu aconselho que vocês, quem tiver com algum desses problemas aqui, dos temas dos livros dela, adquiram. Fala um pouquinho para a gente onde pode adquirir. Eu vou mostrar meus livros, tá? A hora do jabá, né? Então, vamos lá. Eu escrevo... O meu primeiro livro foi sobre sigilo bancário. Sigilo bancário e a jurisprudência do Supremo, com aquela linguagem bem rebuscada, com juridiquês para advogados. Depois, me deu Sim, um pouquinho antes da pandemia, eu estava, depois da formação psicanalítica, atendendo já e tal, e eu comecei a sentir muita vontade de escrever sobre direito de família e sucessões para o público em geral, não apenas para advogados, mas para não advogados. E aí foi assim o início de uma cachaça, porque agora virou meio um vício. Eu já escrevi vários livros e eu vou mostrar para vocês. São livros fáceis de ler, livros pequenos, que a gente lê numa tarde, e posso garantir que vai aprender tudo sobre o assunto sem juridiquês. Então, primeiro foi União Estável, depois Herança. Esse está quase esgotado, mas eu já estou atualizando ele. Contrato de Namoro, Divórcio, Pensão Alimentícia, Guarda de Filhos e o último, Direitos LGBTQIAPN+. Então, esses livros foram todos publicados pela editora Blucher, mas são vendidos não apenas na editora Blucher, como na Livraria da Travessa, online, e na Amazon, né? Que é mais fácil, na Amazon online vocês conseguem adquirir. Bacana. Eu aconselho, tá? Porque ela realmente está tentando trazer para a gente um linguajar que a gente consiga entender, né? E nos orientar nesses casos aí, quando temos dúvidas e estamos com questões dentro da nossa família, né? E nos orientar. Bom, Tânia, antes da gente começar aqui a fazer, eu quero te fazer algumas perguntas que eu acho que vai trazer bastante esclarecimento para os nossos seguidores da nossa página. Nossa página, que agora tem nome, que se chama Entre Nós, né? Esse quadro de entrevistas, porque eu estou trazendo pessoas que eu admiro, que eu gosto e que têm
conhecimento para trazer bom conteúdo para o público, tá? Tânia, você também tem um quadro de conversa, de bate-papo também. É do YouTube com a Paty? Aliás, eu tenho uma pergunta da Paty aqui para você também. Sim, na verdade, recentemente, eu, a Paty Leone, a Vanessa Palazzi, a Carol Guandalini e a Thaís Salomão, a gente criou um canal no YouTube e também no Spotify chamado Elas de Malicuia. São bate-papos muito legais sobre assuntos prosaicos do dia a dia, da vida de todas nós, mulheres mais velhas, mulheres jovens. São assuntos que eu acho que afetam todas as mulheres e homens também, por que não? Então, se vocês quiserem, vão adorar o nosso debate, nosso bate-papo. A gente tem posições divergentes, isso é muito bom. E se chama Elas de Malicuia. É por isso, Tânia, que eu te adoro, porque, como eu falei aqui, já eu comentei, nós temos uma origem, um pensamento de juventude muito diferentes. E a gente chegou até aqui e eu acho que com a sabedoria, com a experiência de vida, a gente começa a enxergar o lado do outro, vendo que o nosso não é o único, né? Mas Sim, foi aqui. mas eu acho que isso é inteligência, né? Porque a gente ter certeza das nossas opiniões, essa altura da vida, demonstra pouca inteligência emocional também, né? A gente tem que estar Exato. aberto, né? Tem que estar aberto, e a gente viu que o caminho, que todas as escolhas que se faz, traz os seus desafios, né? Exatamente. Então a gente fala, puxa, mas se eu tivesse feito aquilo um pouco diferente do que me ensinaram que era para ser feito, ou do que eu escolhi para ser feito, podia ter facilitado um pouquinho nesse caminho, dessa forma. Sim. Então, essa evolução traz aqui pessoas na vida da gente que faz essa troca gostosa e inteligente, né? Com certeza. E eu digo até, existe uma compaixão, você vai criando compaixão pela escolha dos outros e a história que foi vivida, né? É porque não tem manual, né? Então a gente vai, é tudo muito intuitivo, né? E a gente, quando vai seguindo a vida lá atrás, a gente não sabe o que a gente sabe hoje, a gente não sabia o que a gente sabe hoje, né? Dizem que seria uma covardia a gente reviver tudo que a gente viveu na juventude com a experiência que a gente tem hoje, Com né? certeza. Bom, pessoal, então, Tânia, como é que você já deu o nome do seu programa do YouTube? Como é que o É pessoal. Elas de Malicuia. Elas de Malicuia. Tem Ali, uma página no Instagram também, sigam-nos que vocês vão gostar. ai, legal. Quem sabe um dia me convidam lá para Não, a participar. gente no futuro vai ter convidados sim. Aqui, por enquanto, a gente está começando, a gente ainda está se conhecendo para depois começar a convidar. Bom, vamos lá, Tânia, então, para a parte mais técnica, né? De dúvidas que eu acho que são mais pertinentes no dia de hoje, né? Enfim. A gente vai primeiro falar sobre divórcio e relação estável, tá? Então, a primeira pergunta é: quais foram as mudanças mais recentes nas regras do divórcio no Brasil? O que muda na prática para quem deseja se divorciar? Bom, o divórcio desde 2010 mudou bastante, porque foi promulgada a emenda constitucional 66, que passou a prever o divórcio direto. Antigamente, não sei se muita gente vai lembrar, que era necessário, inicialmente, a separação judicial, para depois da separação, um ano depois, poderia haver o divórcio, ou deveria haver um prazo de 2 anos de separação de fato, que se comprovava com testemunhas e tal, para poder haver o divórcio direto, para que você não precisasse fazer a separação judicial. O entendimento hoje é que não existe mais separação judicial. Você tem que, se você quiser se separar do seu cônjuge, você terá que fazer o divórcio. Isso foi muito debatido. Havia muita gente que ainda sustentava que haveria os dois caminhos. Você poderia escolher a separação judicial quando você não pode casar novamente, ou o divórcio. Mas o entendimento do STJ hoje é de que não existe mais a separação judicial. Só existe o divórcio. Você pode se divorciar quantas vezes quiser e não precisa mais ficar casado um dia. Se você casou hoje, amanhã você quiser se divorciar, você não precisa esperar 2 anos, né, ou 1 ano, ou 6 meses, nada para você se divorciar.
você pode se divorciar imediatamente. E o que mudou, basicamente, com a emenda constitucional 66, foi que não existe mais a investigação de culpados pelo divórcio. Antes havia a investigação de culpa, a traição, o abandono do lar, e isso gerava, para quem era o culpado, a perda de alguns direitos. Hoje é muito importante essa pergunta, porque muita gente não sabe, mas não existe a investigação de culpa. Se você traiu, se você foi traída, se você saiu de casa, o abandono do lar tem uma única consequência que a gente vai falar depois, mas assim, fora isso, não vai haver prejuízos. Por exemplo, na divisão dos bens. Uma pessoa que traiu não vai perder seus bens. Uma pessoa que traiu não vai perder a guarda das crianças. Agora, tem um julgado do STJ que eu não concordo com ele, mas é um julgado que foi nesse sentido, de que a pessoa que traiu, né? Essa pessoa perde o direito à pensão alimentícia. E por que eu sou contra isso? Não que eu não ache que uma pessoa que traiu deveria receber pensão, mas porque isso acaba afrontando a emenda constitucional 66, que diz que não se investigará culpados. E para você tirar a pensão alimentícia, você vai ter que investigar a culpa do divórcio. Tânia, eu vou te Vamos lá. interromper um minutinho, querida, para a gente poder também ter o nosso bate-papo, porque você é uma Claro. enciclopédia, né? E eu quero trazer uma coisa mais descontraída aqui também, além do teu conhecimento que você está compartilhando com a gente. Uhum. Tânia, como é que você acha que isso impacta? Primeiro, essa facilidade para uma pessoa que quer se divorciar não acaba fragilizando um tipo de relação que, quando a pessoa entra, ela entra com a intenção de que seja duradoura, né? Senão, não tem mais sentido o casamento, né? Perde um pouco o sentido se for ficar banalizado. Isso, eu quero a sua opinião sobre isso. E depois eu vou fazer uma perguntinha sobre também caso de traição, essas coisas. Bom, assim, eu acho que a legislação, a lei acompanha a evolução cultural das pessoas. O que se percebeu é que muitos casamentos já acabavam, mas diante da dificuldade do divórcio, as pessoas se mantinham de uma forma informal, tendo novas relações, casados no papel com outras pessoas. Isso ainda acontece, mas a gente via isso de uma forma muito maior, porque você não podia se divorciar, então você começava a viver com outra pessoa. Essa outra pessoa era considerada para a sociedade a sua concubina, né, a palavra antiga, ou amante, a palavra atual, quando na verdade a própria separação de fato rompia os direitos daquele casamento. Na verdade, o casamento na prática já não existia mais, mas as pessoas continuavam casados no papel. Isso gerava tanto problema, tanta dúvida, que o direito resolveu acompanhar essa evolução, ou para muita gente isso não é uma evolução, mas essa mudança cultural, e passou a autorizar o divórcio de uma forma mais fácil. Eu acho que, na verdade, a gente vive num tempo de relacionamentos líquidos, a gente já sabe disso, e as pessoas não toleram mais certas questões no casamento pelas mais variadas razões. E normalmente desistem do casamento de uma forma mais rápida. Às vezes tem violência doméstica, onde antigamente as pessoas toleravam, hoje não toleram mais. Então, eu acho muito difícil a gente fazer uma avaliação das razões pelas quais as pessoas não toleram. Por isso que eu acho difícil saber se essa mudança é boa ou ruim, mas é a mudança que nós temos. Eu estou vendo o outro lado da ponta, né? Isso é para uma vida ativa do casal, né? Relativamente jovens, né? Porque eu também vejo outra ponta, porque às vezes a união, o casamento de direito, que é diferente de fato, quando os cônjuges vivem separados e não se divorciaram, às vezes é para justamente a proteção do patrimônio. Ou quando Mas isso não vale mais, não existe proteção. Hoje, isso não é bom. Eu vou te dizer. na verdade, assim, hoje, Como para é o que direito. protege, por exemplo, uma pessoa que teve alguma doença grave, teve um AVC, um infarto, alguma coisa que deixe ela debilitada e dependente?
como é que protege esse cônjuge, mesmo que o outro ainda esteja com saúde, queira recomeçar a própria vida e fizeram um patrimônio juntos? Como é que fica Não isso? protege, não tem como. Na verdade, assim, vamos lá. Muita gente não sabe disso, por isso que eu acho que é muito importante você me perguntar isso. A É, separação de fato. O que que é o casamento de direito e casamento de fato, e é. separação de direito e separação de fato? O casamento de direito é o casamento, você vai lá, se casa, tá? Vai lá, casa ou na igreja, ou na sinagoga, ou na religião evangélica, com efeitos civis. Esse casamento, se você tem uma vida em comum, se vocês têm um casamento de fato, tá? Você está casada de direito e de fato. Se você tem um casamento de direito, você foi lá e casou, mas não vive mais com essa pessoa. Você já saiu de casa, você já tem outras relações amorosas, ou não tem relações amorosas, mas não tem mais um propósito comum com aquele seu cônjuge, você só é casado no papel, você não é casado de fato, você é casado de direito. O casamento de direito só, hoje o entendimento é que ele não gera direitos. Então, se você está casada no papel com uma pessoa, vocês não vivem mais juntos, daqui a 5 anos essa pessoa venha a falecer, você vai ter direito às coisas que você teria num caso de divórcio. Você vai ter direito ao que vocês construíram juntos, a sua metade. Mas você não vai herdar os bens particulares dele. A Mas isso separação de quando fato casar, acaba com os direitos. Então, essa situação que você me perguntou, eu sou casado com uma pessoa, ele está doente, eu, por uma questão de solidariedade, eu me mantenho casada com ele, mas já não vivo mais de com ele. solidariedade, é uma questão de solidariedade, sim, né? Porque formou uma família e não vai abandonar a pessoa, mas também num caso de uma partilha, como é que você vai fazer uma partilha do que você construiu do lado de alguém, né? Se essa pessoa não tem está incapacitado de gerir o patrimônio que tem direito. Né? Então, assim, é uma proteção para aquela pessoa e para o, o, a família, os filhos, os netos, Não, né? mas a lei tem previsões para isso. Se você tem um marido que está, por exemplo, tem uma questão, vamos imaginar um exemplo, está com Alzheimer, ou uma outra doença que o impeça de tocar a própria vida. E você não precisa ficar casada por isso. Você pode se divorciar, fazer a partilha dos bens, e a metade dele vai ser gerida por um curador. Os juízes vão interditar a pessoa para certos atos da vida civil, não existe mais uma interdição absoluta para todos os atos, e o juiz vai nomear um curador, que pode ser, inclusive, a ex-esposa. Então, haverá, nesse caso, uma gestão do patrimônio, mas não haverá mais um patrimônio comum. Os dois se divorciarão e farão a partilha dos bens. Então, nesse caso, você acha que é mais vantagem, é mais proteção fazendo o divórcio dessa forma e determinando a parte de cada um que lhe cabe e ser gerido por uma terceira pessoa do que o cônjuge que construiu ao lado continuar gerindo sem fazer a partilha. Eu acho que, assim, É eu como mais seguro. advogada, eu acho que é muito mais seguro dar às coisas o nome que elas têm. Então, eu tenho uma conhecida que já estava separada de fato há mais de 20 anos. O seu ex-marido era marido no papel, mas não era mais na vida real. Essa pessoa vivia uma outra vida, tinha já outra mulher e tal, mas estava casado no papel com ela. Ela recebeu uma herança e ela era casada pelo regime da comunhão total de bens. E esse marido apareceu para dizer que queria metade da herança que ela recebeu. E ela não sabendo que ela estava separada de fato e, portanto, o regime de bens cessa com a separação de fato, ela deu metade da herança dela, que ele não teria direito, que estavam separados de fato, porque ela achava que, por ela estar casada no papel, ele era marido dela, mas ele já não é mais marido dela E por nesse direito. caso, faz diferença na hora do juiz determinar? Faz diferença quem estava querendo se divorciar e quem Não, não? hoje não mais. Na época, a Desde pessoa não queria se 2010, não. divorciar. Oi? Desde 2010, com a emenda constitucional 66, não se investiga mais o culpado
pela separação, pelo divórcio, né? No caso, não existe mais separação. Então, eu vou entrar na segunda pergunta sobre o divórcio, né? Tá. Hoje em dia não existe culpa, então, se o cônjuge estava, existia traição, ele não é penalizado. E se ele já mantinha uma vida paralela, levando a amante viajar sem a ciência da esposa, e, se levava ela a passear, se ele já tinha dado apartamento, casa, se ele mantinha uma outra casa, né? Como é que fica isso na partilha? Porque Assim, não é culpa, mas ele estava se utilizando de um dinheiro que não era só dele para manter uma outra casa. sim, na verdade, assim, não existe direito, ao contrário do que as mídias sociais falam, do que tem tanta fake news dizendo que o novo Código Civil vai liberar o direito da amante, isso é mentira. Hoje e no próximo, no projeto de reforma do Código Civil, a amante não tem lar, a amante não tem direito à doação. A amante, de acordo com um julgamento recente, a amante não pode receber seguro de vida, a amante não pode receber doação. Tudo isso, se acontecer, porque a gente sabe que acontece, a esposa, no momento em que toma ciência, ela pode anular essa doação. Ela pode anular esse recebimento de seguro de vida. A amante não tem direito a nada. Se você é casado de direito e de fato, agora é importante deixar claro: se você é casado no papel com uma pessoa, mas separado de fato, e vive com uma outra pessoa, essa outra pessoa não é sua amante, é sua Mas e se companheira. a outra pessoa tiver só uma relação estável com alguém, não mora com alguém, com outra pessoa, só tem uma relaçãozinha estável, namoro, porque Não, parece que hoje namoro. em Porque dia, união estável é igual casamento. Se ela não, só morar namora, junto. se ela só namora e doa, mas ela está casada com outra pessoa, ela não pode doar, porque Tá. é proibido. Teria que ter uma compensação, por exemplo, o marido que tem acesso ao dinheiro da família, né? E se ele comprou um apartamento e dá tudo isso para ela em cash, não tem como provar que ele que deu. Na verdade, hoje, Então, assim, hoje, a pergunta é: essa coisa da culpa não deveria ser chamada de outra forma, como compensação? Porque dependendo do que o aporte que de dinheiro que ele utilizou do casal para uma terceira pessoa, fora do casamento, a parte da mulher ela não tem que ser indenizada por isso, porque não me parece justo. Né? não, na Como é que verdade, faria? vai haver justiça da seguinte forma: a mulher vai poder anular isso tudo e restituir esse valor. Se a mulher já tiver, por Ela exemplo, não provar gasto. que foi ele que pagou. Na verdade, assim, se não houver como provar, tudo no direito é uma questão de prova. Se não É. houver como provar, ou se houver como provar e ela já tiver gasto o dinheiro, por exemplo, o que você pode fazer é, numa ação de divórcio, essa mulher ser compensada com um bem referente ao valor que ele dilapidou do patrimônio comum do Então, casal então, para amante. Tem meios jurídicos de se fazer isso. Agora, é muito difícil hoje em dia onde tudo eletrônico, você fazer uma doação para uma amante. Por exemplo, vamos imaginar que seu marido vá e compre um imóvel em nome da amante, não apareça o nome dele. Aí você vai pedir para o juiz, para quebrar o sigilo bancário da amante, para provar que ela não teria fundos, meios pela declaração do imposto de renda, pelas contas bancárias, para fazer aquela aquisição. Então, os advogados têm meios de fazer essa prova e de anular essa doação. vamos adiante, porque a gente ficou numa pergunta só. Sim. O assunto é grande aqui. Deixa eu ver se até olha. Vamos lá. Próxima pergunta. A gente vê se já respondeu nessa. É necessário formalizar a união estável em cartório para ter. Não, a gente não falou disso. Para ter validade jurídica? E Não. isso feito, quais efeitos legais comparados ao casamento civil? Olha, a união estável e o casamento hoje têm praticamente os mesmos direitos. Isso é objeto de muita crítica, porque muita gente diz: se eu quisesse me casar, eu me casaria. Então, por outro lado, a gente via antes
dessa elevação da união estável a essa condição de família, né? Uma família decorrente de uma união estável é uma família igual a uma família decorrente do casamento. Isso após a Constituição de 88. Antes era considerado uma família de segunda categoria. O que a gente via antes de 88 era que essas famílias decorrentes da união estável, que não tinha esse nome, né? Essas mulheres eram chamadas de concubinas, que no português, claro, é aquela que divide o leito. Elas eram amásias, amantes. Então, principalmente quando não existia o divórcio, onde a pessoa deixava de viver com a sua esposa e ia viver com uma outra mulher, vivia 20 anos, morria e quem recebia a herança era a esposa, com quem ele não vivia mais. Então, hoje, essa equiparação tem um viés um pouco injusto dessa equiparação, mas ela veio para sanar muita injustiça que aconteceu até aqui. Hoje, você não precisa ter um contrato escrito para ter uma união estável. Para o direito, o que interessa é o mundo dos fatos. Se você tem um relacionamento público, um relacionamento entre amantes nunca vai ser uma união estável, porque ele tem que ser de conhecimento mínimo do seu entorno, pelo menos. Então, um relacionamento público contínuo. Contínuo é o seguinte: aquelas relações que vão, voltam, termina, briga, isso não é uma união estável. Tem que ter minimamente uma continuidade. Então, ele tem que ser público, contínuo, duradouro. Aí começam os problemas. A lei não fala quanto tempo, deixa de ser um mero namoro e passa a ser uma união estável. O que a gente tem visto pela jurisprudência é que depois de uns 2, 3 anos já existe um risco grande de haver uma união estável. Então, aí leiam o livro sobre união estável, que ela te indica e te orienta do que é necessário para você. E a gente fala muito sobre os julgados, o que a justiça tem entendido como união estável, né? Então, o relacionamento tem que ser público, contínuo, duradouro e tem que ter a intenção de constituir família. Essa expressão é muito ruim, porque ninguém entende o que é a intenção de constituir família. Então, assim, se eu quiser me casar no futuro, significa que eu tenho uma união estável? Então, depois de muitos debates, o STJ entendeu que essa expressão, intenção de constituir família, significa não que você tenha intenção no futuro, é que vocês já se sentem casados. É aquela situação em que seu porteiro não sabe se você assinou um papel, se você se casou no papel, porque para ele, vocês são casados. Para o entorno, para a moça do café, você apresenta a sua companheira como sua esposa, para a faxineira, para a moça que vai na sua casa. A moça que vai na sua casa limpar a sua casa, ela não sabe se você é namorada ou se você é esposa. Para ela, você é esposa. Então, essa visão pública de que vocês estão casados, mesmo que vocês não tenham assinado um documento de casamento, pode configurar, sim, uma união estável. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, sobre até onde o direito dessa coisa de união estável, porque estão acabando com o namoro, né? Antigamente, a gente namorava para ensaiar, para saber se queria dar esse passo, né? Sim. E casar. E as pessoas, às vezes, até moravam juntos para descobrir se realmente ia dar esse passo adiante no casamento. Eu, como estou solteira, eu vejo muito medo dos homens de quererem namorar, porque eles têm medo. Então, assim, a avaliação que eles têm que fazer é tão... Parece assim, eles olham uma moça, conhecem uma moça, começam a se encantar com a moça, falam, puxa, será que eu quero namorar essa moça? Porque senão daqui a pouco ela já vai ter direito de esposa. Isso está intimidando demais os homens, está tirando o direito das pessoas se conhecerem sem ter que... Né? Eu acho que isso está tirando um pouquinho, na minha visão, Tânia, você me corrija se estiver errada. Não, é verdade, é verdade. Tanto que... Quem realmente foi lá no cartório e assumiu aquele compromisso, né? Estamos juntos para bons e maus momentos, né? Aqui, né? Parceria para montar uma família. E aquele que não, que juntou papel tal. Eu não quero dizer que eu sou contra, jamais. Eu estou entendendo. Entendeu? Eu estou achando que isso está causando um problema na sociedade das pessoas não quererem se relacionar com medo do que isso possa vir a acarretar. Ou se relaciona, vai estar chegando 2 anos, aí fica, ai meu Deus, será que eu faço um documento? Será que eu não faço? Será que o que eu quero, o que eu não quero? Então, assim,
trouxe um tumulto para o namoro. Isso é Mas é por isso que muita gente tem namorado com contrato, né? Tem assinado contrato de namoro, porque pois é, mas é pela só se jurisprudência, conhecer, né? é, Enfim, complicou um pouquinho, né? Eu acho que complicou, complicou. complicou, complicou. Bom, Tânia, vamos falar então agora sobre filhos, guarda e convivência, Bom, né? Quais os modelos, para lá, quais os modelos mais comuns de guarda atualmente? A gente está falando agora de divórcio, guarda compartilhada, guarda. Quais os modelos mais comuns de guarda atualmente, no caso de divórcio, e quais os direitos e deveres em relação aos filhos após o divórcio? bom, assim, para começar, a guarda é o assunto mais que as pessoas mais confundem, porque a lei é ruim mesmo. Eu, quando escrevi meu livro Guarda de Filhos, quando eu estava no meio do livro, eu falei, gente, eu não entendi nada. Eu vou ter que começar tudo de novo. Peraí, vamos Assim, ver. vamos diferenciar o que é guarda do que é custódia física da criança, tá? Custódia é uma expressão que a gente lembra daqueles filmes americanos, né? Mas assim, a guarda não significa você morar com a criança. Isso não é guarda, isso é custódia física. Você pode ter a guarda e não morar com a criança. A guarda é o direito e o dever de você opinar sobre as decisões da vida das crianças, que normalmente são menores de idade. Então, você, por exemplo, quando você tem a regra hoje é a guarda compartilhada, significa que se você se divorciar ou se você se separar de fato, ainda continua casado no papel, você vai morar com seus filhos em outro lugar. E você quer organizar a guarda, significa que a regra é que ambos, pai e mãe, pai e pai, se for um casamento LGBT ou uma união estável, eles vão ter, em regra, o direito a compartilhar as decisões. Ambos vão ter que decidir qual religião a criança professará, em que escola ela estudará, que tipo de tratamento médico fará. Isso não pode ficar nas mãos de uma só pessoa se a guarda for compartilhada. Mesmo que a criança resida, tenha como lar de referência apenas a casa de um dos dois. Ainda assim, a regra é a guarda compartilhada. A guarda pode ser alternada. O que é a guarda alternada? Quando normalmente a custódia física da criança se alterna, então a criança, por exemplo, fica um mês morando com o pai, um mês morando com a mãe, e aí a guarda vai se alternar. Quando a criança estiver com a mãe vai tomar as decisões. Quando a criança estiver com o pai vai tomar as Eu acho que decisões. deve fazer uma bagunça na mão da criança. Assim, muito bem. Você está alinhado com o Ministério Público. O Ministério Público é super contra essa guarda alternada, porque eles chamam essa criança de criança mochila. Ela, ora está na casa da mãe, ora está na casa do pai, ora são ordens do pai, ora são ordens da mãe. Essa criança perde o contato com o seu entorno, que é super importante para a segurança dela. Ela fica. O que a gente acha assim que a criança tem que poder ter um livre trânsito e para lá e para cá, mas ela tem que ter um lar de referência. Que ela fique, por exemplo, uma semana na casa da mãe, 2 dias na casa do pai, mas Então, é por que importante hoje em esse lar de dia não tem referência. leis que protejam, que não concordem com isso? Se tem tantas leis para beneficiar a relação Não, mas estável. isso não está na lei, não. A guarda alternada nem está na lei. Mas tem muitos pais que só aceitam organizar a guarda. Muitas vezes é até uma forma de vingança do pai, de dizer assim: ah, não, então eu vou querer metade do tempo comigo, metade com você. Muita gente acha que se for assim, não precisa pagar pensão. Isso é muito comum. Ai, gente, Então, a jurisprudência. aliás, dá licença, Tânia, eu vou dar um puxão de orelha nos pais divorciados de hoje em dia, pais e mães, que usam os filhos por benefício, preocupado em benefício Sempre se financeiro. usou, né? Isso não é uma Não, eu modernidade. acho sim, gente. Isso É. aí é ultrapassar, não dar nenhum valor para a saúde mental do seu filho, né? Isso a gente Sim. ainda vai perguntar também sobre alienação parental. É muito. Eu acho isso. Esses pais deviam ser incriminados, deviam Não, ver, mas tem lei, sido. Hoje tem sido. Hoje já tem sido. porque não é possível usar os filhos é, para prejudicar o outro,
usando Sim. os filhos e a condição financeira, enfim, forjar situações. Eu acho isso aí, eu acho Mas que as isso é pessoas, muito esses comum. pais tinham que ser incriminados, tá? Comum. Porque teve filho, não foi sua mãe, normalmente são, na maioria das vezes, eu não quero generalizar, mas na maioria das vezes, quem causa esse tipo de problema é o pai em relação à mãe, porque o pai é que sai da casa, é complicado, né? Para a parte financeira, estrangula a mãe na parte financeira, aquela mãe. Mas a alienação parental, eu acho que é bem democrático. São pais e mães que alienam. Você Eu acha? acho que eu tenho uma teoria como psicanalista que todo mundo, de alguma forma, aliena. Minimamente. Mas as alienações graves, hoje, o que a gente tem visto no judiciário de uma forma assim, muito assustadora, é uma sucessão de acusações de abuso sexual, né? Mães e avós que dizem que a criança, quando voltou da casa do pai, teria narrado na hora do banho, alguma coisa assim, assado. E aí muitas mulheres denunciam, tem muitas denúncias que são reais, mas tem muitas denúncias que depois se descobre que foram implantadas na cabeça da criança. Ai, gente, É, isso é então, assim, monstruosidade, isso aí é, tem isso tem que pais ser que ficam sem poder conviver com criminalizado. seus filhos por um período, ou só podem conviver agora, mais recentemente, podem conviver, mas é uma convivência já maculada com essas acusações. Então, assim, eu acho que pais e mães alienam. Eu não acho que é só pai nem que só mãe. Tem problemas em todos os gêneros. Bom, seja como for, eu acho que tem que ter legislação Mas para tem. penalizar forte, inclusive perder a guarda do filho, né? Sim, mas um dos efeitos da Mas até alienação você parental. conseguir, né? Até você conseguir a Mas guarda. tem muitos processos, Adriane, muita gente que acaba perdendo a guarda porque se comprovou a alienação. Né? Bom, era isso sobre o que eu ia te perguntar. A próxima pergunta sobre alienação parental. Como os pais podem se proteger juridicamente disso? Existe uma forma de se proteger disso? Proteger os filhos disso? Olha, hoje em dia tem várias formas assim de se proteger. Por exemplo, tem aplicativos parentais, onde os pais. Porque assim, tem pais que não se falam. Então, às vezes, por exemplo, o seu filho é pequeno, vai ficar com o pai. E o pai não conversa com você, então você não sabe se seu filho está viajando, se seu filho, sabe, assim, e isso também é uma forma. Você liga para falar com seu filho, o pai fala, olha, ele está brincando, ele não quer falar com você. Então, hoje, houve uma grande evolução de meios de tentar minorar a alienação, mas ainda é muito difícil. Existe um projeto para acabar com a lei de alienação parental, estava até em pauta esses dias, mas não foi votado, porque tem uma grande parte principalmente de mulheres, que entende que a lei de alienação parental veio só para prejudicar as mulheres. Eu não concordo, mas existe uma grande quantidade de pessoas que é contra e que tem lutado para que a lei de alienação parental perca sua vigência. Eu sou super a favor de leis de contra alienação parental. Eu acho um Sim. absurdo, né? Pessoas adultas se utilizarem dos filhos para tirar vantagem, ou querer. Eu acho isso monstruoso. Mas, Sim. enfim, né? Uma coisinha aqui, você está despeitadinho porque você separou, então você, né? Mas fazer um comentáriozinho, tá, papaizinho, né? A gente sempre acaba fazendo um Sim. comentáriozinho, né? Isso ok, né? Com muita cautela, porque também eu vou ainda fazer live aqui com o pessoal que faz constelação familiar, tal, Heslinger, aquela linha toda. E eu já li muito sobre isso, e fala do quanto é ruim você falar mal do outro cônjuge. Você leva os seus filhos a serem leais ao outro cônjuge. Então, se o outro cônjuge age de uma maneira errada, e você ficar afirmando para os seus filhos, querendo mostrar o quanto ele é errado, você está reafirmando na cabeça dos seus filhos, tá? Aqueles defeitos. E eles, para compensarem, para não deixarem
o elemento pai fora da vida deles, eles acabam repetindo o padrão. Então, eu tive... Eu acho que repetir os padrões é uma coisa muito humana, né? Porque até a gente gravou um episódio do Ela de Malicu e eu falei exatamente isso, que a gente repete os pais para perdoá-los. Quando a gente tem um pai ou uma mãe que a gente se sente desamado de alguma forma, né? Quando a gente passa A a ter gente tenta nossos resgatar. filhos, se a gente repete, é porque a educação foi boa. Então, na verdade, eles fizeram isso para o nosso bem, não porque eles não nos amaram, né? Então, é assim, para não repetir, tem até um texto de Freud que fala sobre a importância de se elaborar em análise para não se repetir, né? Eu aprendi essas coisas e fui atrás quando eu me divorciei, porque realmente a gente fica à deriva, né? Com certeza. À deriva, porque aí você perde, a gente tem um padrão já, um conhecimento de família do que a gente trouxe da nossa casa, de repente desmancha aquilo e as pessoas estão com rancor uma da outra, né? Quando separa, dificilmente é amigável, que eu acho maravilhoso quando é amigável, mas Sim. dificilmente é. E aí as crianças ficam naquele meio, e aí eu fui atrás de ferramentas e Sim. pesquisa, enfim, eu vou trazer aqui ainda esse pessoal, você que é psicanalista também, está aqui ajudando a gente a elucidar a situação, né? É Sim. complicado para todo mundo. Muito. Bom, vamos entrar agora na união homoafetiva um pouco? Da LG, você falou aqui, era mais siglas do que eu conhecia. Eu não vou... LGBTQIAPN+. A PN+, faltou a PN+, aqui que eu escrevi. Bom, ainda a gente... Vamos tentar ser mais sucinta para a gente conseguir fazer mais algumas perguntas de outros assuntos, tá, Tânia? Uhum. Ainda existem diferenças para relações homoafetivas comparadas aos direitos de relações heteroafetivas? Faça um Olha, paralelo possível. Adriane, assim, desde que o Congresso Nacional existe, né, há muitos anos, o Congresso nunca aprovou uma lei concedendo direitos à comunidade LGBT. Nunca. Nenhum artiguinho, nenhuma lei. Todas as tentativas de, por exemplo, aprovar a união estável homoafetiva, o casamento homoafetivo, a adoção homoafetiva, tudo isso foi barrado pelo Congresso. Olha, A eu não sabia transfobia, disso. a Eu não sabia. transfobia, a homofobia, isso tudo o Congresso nunca quis votar. E isso era respondido quando questionado o Congresso. Essas pessoas têm o direito os mesmos direitos da comunidade heterossexual. E eles diziam que eles não queriam, que o silêncio era um silêncio eloquente. Eles não queriam legislar porque eles não queriam dar direitos a essa comunidade. E aí o que se viu foi uma busca pelo Poder Judiciário, mais especificamente uma busca pelo Supremo, pelo STJ e pelo CNJ, que acabou fazendo interpretações conforme a Constituição, sem mudar o texto da norma, e concedeu esses direitos todos. Hoje, uma pessoa da comunidade LGBT ela pode se casar, ela pode ter uma união estável, ela pode adotar, ela pode doar sangue. Ela não podia doar sangue até 5 anos atrás. Ela pode. Ela Por causa da AIDS, que eles não mas conseguiam, assim, dizer. né? Porque a AIDS foi um monstro criado, né? Um monstro que surgiu nos anos 80, não é isso? 90, que Sim, não mas tinha cura dizer da que só. AIDS. E uma mulher ou um homem que são heterossexuais e têm uma vida sexual ativa sem camisinha. Então, você associar um homossexual à AIDS é uma das mais odiosas formas de preconceito. Na verdade, o que vai dizer se você tem um risco maior não é se a sua orientação sexual, é sim a sua vida sexual. Então, na verdade, essa forma de dizer você é gay, o seu sangue não serve para a gente, Não, uma mas pessoa, às vezes. isso a gente sabe hoje. Eu lembro que na época sabia-se muito pouco sobre a Não, mas AIDS. isso durou até 4 anos atrás. Não é que isso, entendeu? Então, essa Por mudança exemplo, eu não demorou sabia. a ser.
Porque a AIDS também se passa por seringa de injetável, um monte Sim. né? Depende do estilo de vida, né? E pelo que eu lembro, o que era da história ainda da doação de sangue é que não conseguiam fazer um exame ali na hora que a pessoa está doando sangue, né? Se ela poderia ter AIDS ou não. Pois Era é, mas há 20 anos que já se pode, né? Só que não se mudou a lei, não se mudou a norma, né, na verdade. então, tem que se adaptando, né? As leis. Sim. Bom, e fora isso, então, mas espera lá, deixa eu entender. Você começou dizendo que a comunidade LGBTQIAPN+, não adquiriram muitos direitos, ou agora, de um tempo para cá, um tempo curto para cá, eles adquiriram? Os direitos são todos concedidos pelo Supremo, pelo STJ e CNJ. Ou seja, se daqui a 2, 3, 4, 5 anos mudar a composição do Supremo, que vai mudar, do STJ, que vai mudar, e eles decidirem acabar com o casamento LGBT ou acabar com esses direitos todos, simplesmente acabou. Entendi. Então, a comunidade LGBT precisa de uma lei que garanta esses direitos, porque eles Entendi. pagam impostos como os heterossexuais, Bom, eles têm os mesmos direitos, então, assim, mas a gente ainda está vendo que o Congresso não está disposto a legislar sobre isso. entendi. Tânia, agora a gente vai falar sobre sucessão familiar e Uhum. inventário, tá? Eu vou Uhum. começar com a pergunta da nossa querida amiga Paty Leone. Eu não sei se eu contei, mas eu conheci a Tânia fazendo uma viagem para Mendoza, uma viagem nos vinhedos de Mendoza. Ela estava com o marido dela e quem organizou a viagem foi o Aldo Leone, marido da Paty Leone, que faz o Sim, programa de viagens e tal. E aí que elas são super amigas. E a Paty, claro que não poderia deixar de pôr aqui, sim. participar da nossa entrevista. Então, vou começar sobre como é esse o assunto agora, pela pergunta dela que eu vou começar. Se um filho estiver morando em um apartamento por muito tempo, que está no nome da família, pode realmente acabar ficando para ele? O que ela está perguntando é sobre se é possível haver uso capião Uso capião. de bens entre herdeiros, né? Na verdade, ou entre um pai e um filho. Depende. Hoje, o que se sabe, a posição do STJ é de que há sim direito ao uso capião dentro de certas condições, inclusive entre herdeiros. Então, vamos imaginar que você deixe o seu filho morando num apartamento e não faça um contrato de comodato. Comodato é quando você empresta um bem sem cobrar aluguel. Você não faz um contrato, você vai deixando morar de boca. Beleza, seu filho está morando lá há 5, 6, 7 anos. Aí você vem a falecer, tá? Você vem a falecer, seus filhos não abrem o inventário e aquele filho que já morava há 5 anos estava morando 5 anos com a minha permissão. Eu faleci e ele continua. E ele mora 5, 6, 7, paga todas as taxas, se comporta como um único dono. 20 anos depois do meu falecimento, o meu outro filho vai lá e diz: Olha, vamos vender esse apartamento da mamãe porque eu estou precisando de dinheiro. Esse filho que viveu 20 anos sem pagar aluguel, se comportando como único dono, pagando as taxas. Nesse caso, ele pode sim pedir o uso capião e ele passará, vai haver um reconhecimento de que ele é o único titular por uso capião. Muito interessante isso. Então, é complicado a Tem sucessão, que né? fazer um contrato de comodato, isso é a Como regra. tá. Bom, vamos a outra pergunta desse tema. Quais suas sugestões e cuidados necessários para organizar a sucessão de bens em vida? Testamento, doação, seguro de vida, que outro dia eu escutei que seguro de vida é um bom caminho Excelente. para você, mais descomplicado e paga menos imposto, é seguro de Sim. vida. Qual desses você, como é que você analisa essas testamento, doação, seguro de vida? Bom, Quais eu sou super contra a doação em vida. Eu não doaria jamais meus bens em vida, porque eu não sei se eu posso precisar desses bens.
E eu acho que os filhos têm que herdar o que sobrar, se sobrar, e quando eu estiver morta. Então, eu acho que eu não posso gerar nos meus filhos esse direito adquirido. Acho que a herança é uma expectativa de direito. Eles podem ter uma expectativa de que vão herdar, mas eu não quero me privar dos meus bens em vida para poder deixar meus filhos já recebendo bens. Eu acho isso perigoso. Eu acho que você fica nas mãos dos filhos. Eu tenho filhos maravilhosos, mas assim, eu mesmo que eles respeitem essa doação, me mantenham lá com usufruto vitalício, eu quero saber que o que é meu, eu construí do zero, é É, meu e vai se ser você meu quiser, até. e se algum dia você quiser se desfazer de algum patrimônio seu, ou abrir mão de uma economia sua, para ajudar a começar o negócio dos seus Eu dou filhos, por vontade própria. Eu abro minha mão e com falo, todo o toma o prazer dinheiro. possível, e ainda Com acompanha. certeza, Eu acho o e melhor dos mundos, eu porque assim também. você está ali ainda perto dos seus filhos para acompanhar e auxiliar a Com condução certeza. daquilo com a sua experiência. Eu acho o melhor dos mundos, eu Eu acho. também acho. Aí Né? O que que eu Agora, acho, o quando que os que eu pais sou não favorável? prestam esse auxílio para o começo, pais que têm grandes patrimônios não prestam auxílio para que eles comecem a vida própria, também eu acho que é outro erro, né? Eu não sei se é erro, Adriane. Eu acho que cada família tem uma forma de lidar com o dinheiro. Eu acho, assim, que eu e meu marido, a gente veio de famílias pobres, onde a gente não recebeu nenhum tipo de benefício financeiro, porque nossos pais não tinham, simplesmente. E eu percebia, aí eu não estou dizendo que eu estou certa ou eu estou errada. Na minha vida, saber que eu não teria nada me foi um super impulso para eu entender o seguinte: eu preciso meter a cara, estudar, dar certo na vida, porque se tudo der errado, não vou ter nem onde morar. Isso para mim me serviu. Agora eu estou dizendo que isso é certo. Agora, é claro, eu estudei numa excelente escola, eu era bolsista, eu sabia que eu estava numa das melhores escolas e que eu tinha Aproveitar todas me as suas agarrar a isso. oportunidades. Agora, tem muita gente que é rico, que recebe tudo em vida e que tem muita consciência disso, entendeu? Então, assim, eu acho que eu pretendo ajudar meus filhos o tanto que eu puder. Agora, o que é meu, enquanto eu estiver vivo, vai ser meu. O que que eu acho que é uma boa forma de planejamento sucessório? Eu até acabei de escrever um livro sobre planejamento sucessório para não advogados, numa linguagem simples, mas ainda vai demorar um pouquinho para sair. Eu acho que o ideal é você combinar várias coisas. Primeiro, testamento. O testamento só vai valer no momento em que você morrer. E você até morrer pode mudar o teu testamento quantas vezes você quiser. É uma coisa que não é tão cara, não é barato, mas não é tão caro. Você vai lá, você faz. Você pode gravar seus bens com cláusulas de incomunicabilidade para os cônjuges não herdarem no momento em que você morrer. Cláusulas de impenhorabilidade para que, se seus filhos fizerem dívidas, aqueles bens não respondam por elas. Cláusula de inalienabilidade, você pode deixar o seu cônjuge sobrevivente como usufrutuário e que eles não possam vender o bem até o outro morrer. Tem vários jeitos de você fazer um bom testamento. Depende da sua estrutura familiar, Exatamente, da depende da sua família, estrutura né? familiar. Exatamente. É tudo uma coisa customizável. E fazer um seguro de vida. O seguro de vida e a previdência privada têm duas vantagens. Não se paga ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, que hoje em São Paulo é de 4%, mas vai aumentar sobre a sua herança. E o dinheiro sai imediatamente. Muito rapidamente, os seus herdeiros receberão esse dinheiro e eles poderão, inclusive, pagar o imposto de transmissão do inventário. Então, assim, Dizem, Tânia, que nos Estados Unidos, Europa, eles fazem isso. Os pais sim, usufruem da própria vida, ganham bem, têm um planejamento, vivem bem, casa boa, carro bom. Os filhos começam do zero lá, mas eles não estão preocupados com a herança que eles vão deixar, porque eles têm seguro de vida, entendeu? sim, Então, eles gastam o que eles quiserem da vida deles com eles para curtir sim. a vida deles, porque os filhos estão garantidos com seguro de vida. Isso é muito legal. E existe agora uma novidade, que não é novidade, que é o seguro de vida resgatável. Então, você pode fazer um seguro de vida por Como se 10 fosse uma anos, 15 previdência, anos. previdência Exatamente. E aí você resgata se você não morrer nesse período, sim. eu conheço isso já há algum tempo já. É muito legal.
E, Tânia, eu vou só fazer uma parte, que eu venho de uma família abastada, você sabe disso, mas o meu pai não veio. O meu pai, ele trabalhava numa almoxarifada de uma empresa de isqueiro, que foi onde ele teve a ideia do produto dele e tal. E ele acompanhando, hoje ele está com 85 anos, eu digo isso para, né, você vivenciou o seu período lá atrás, né, numa situação do mundo, do planeta diferente do que está hoje. O meu pai hoje diz que naquela época, quem tivesse um bom produto, prosperava. Que hoje em dia você começar um negócio e prosperar é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, eu acho mesmo que as famílias que tiverem condições de darem um empurrão, porque meu pai não teve, né, esse empurrão. Ele teve que se virar com o banco. A sorte dele é que o produto era muito bom e explodiu na época, porque não tinha similar, né? Mas ele falou, porque hoje em dia tudo já está inventado praticamente. É difícil a gente, no nosso dia a dia, ter alguma necessidade que já não foi atendida, né, no mercado. Então, é importante, sim, as pessoas pensarem nisso, os pais, e darem, sim, esse auxílio, para que talvez não seja se você se desfazer do seu patrimônio, mas ajudar a plantar cada ideia, ajudar a dar suporte financeiro que seja mínimo possível para tentar fazer germinar alguma coisa, porque os dias de hoje é muito mais difícil. Claro que a gente tem a parte digital, mas aí a pessoa tem que ser... Mas eu tenho uma frase que eu aplico nos últimos anos da minha vida, que a gente tem que ajudar não quem precisa, mas quem merece. E eu acho Também. que isso também se aplica aos filhos. Eu acho que, assim, é muito bom você ver seus filhos progredindo, claro que com a base que você deu, óbvio, não dá para comparar um filho que tem uma estrutura financeira de família e tal, com uma pessoa que não tem isso. Então, por isso que, para mim, essa coisa de meritocracia é uma coisa utópica. Então, assim, é claro, agora, eu não acho que porque você tem um filho que está querendo empreender, você tem que necessariamente apoiar. Às vezes a ideia é ruim, às Não, vezes a não, pessoa não, precisa não, não. começar. Sim, não, eu estou entendendo. Assim, eu acho que hoje em dia é, os jovens precisam sim de uma ajuda de quem já viveu e tem mais experiência. Não é simplesmente, é, puxa vida, mas esse saca-rolha podia ser diferente. Esse está Sim. muito prosaico. Sabe umas sacadas? Que foi isso que meu pai fez lá atrás. Ele teve uma sacada, Sim. né? Mas muitos na época do seu pai tiveram sacadas que não deram certo. A seu pai teve um bom produto, entendeu? Seu pai teve sorte e seu pai foi bom no que ele fez. Não acho que todo mundo que vivia lá atrás, que teve uma ideia, Assim, prosperou, né? eu Tem acompanhei. talento também, tem sorte, tem um monte de coisa. É que eu conheço muitas pessoas do meu meio que saíram de uma vida muito simples e estão muito bem hoje em dia para vários negócios. E Sim, é muito difícil você conseguir fazer isso. Eu vejo os muito. filhos desses pais, né, o pessoal da minha geração, dando seguimento, continuidade ao que o pai começou. Né? Sim, Eu não sei como está quem começa do zero. Então, assim, antigamente está começando a falhar. As necessidades, como eu já te falei, as necessidades. Eu vi, por exemplo, o pessoal da Balduco crescer. Na muito época que legal. meu pai estava crescendo, na época de que outros pais de amigas minhas que estavam vivendo bem como eu, vieram do nada, Sim, entende? Com bons negócios, loja de móvel popular, o outro, entende? Porque não tinha, tudo foi criado ali. Minha mãe casou no buffet do Pão de Açúcar. Quer dizer, o pai do Abílio ah, Diniz tinha aham, um buffet para fazer festa. Minha mãe casou no buffet Pão de Açúcar, que foi quando o Pão de Açúcar explodiu e virou o que virou, quando o Abílio foi para os Estados Unidos, porque essa coisa de supermercado, caixa, esse esquema que a gente conhece hoje, né? Código de barra, isso tudo, o Abílio foi estudar lá fora para implantar aqui. Né? Então, assim, foi o início de quase tudo. A gente tem uma geração super privilegiada, né? Então, assim, eu acho que os jovens de hoje, claro que precisam ter mérito, estudar, descobrir
ideias boas, mas se os pais puderem ajudar, dar suporte financeiro e experiência de vida, eu acho que essa ajuda é super bem-vinda, né? Bom, vamos em frente? Quais as regras atuais para a partilha de bens no inventário? A união estável dá direito à herança? Eu acho que você já falou disso hoje, né? Sim, a união estável o cônjuge e o companheiro têm os mesmos direitos na divisão, porque o Supremo equiparou, na verdade, pelo Código Civil, a herança era diferente, a companheira herdava menos do que a esposa, mas o Supremo fez uma interpretação conforme a Constituição e equiparou. Então, hoje, o companheiro ou o cônjuge herdam o mesmo percentual, igualou. Na verdade, então, quem se ferra mesmo é quem casa no papel com separação total de bens, né? Não, porque também é herdeiro. Pelo Código Civil de 2003, hoje o companheiro ou cônjuge que se casa pela separação de bens herda os bens particulares do cônjuge em concorrência com os filhos ou com os pais. Se não tiver filhos, com os pais do falecido. Entendi. Olha, aqui é uma pergunta aqui meio... Vamos lá, essa perguntinha. Você acredita que a legislação brasileira está realmente acompanhando os novos modelos familiares e afetivos? Ou estão direcionando as agendas progressistas que priorizam as minorias? Não, ao contrário, eu acho que as minorias, assim, estava até a gente falando, a comunidade LGBT não tem nenhum direito, né? O Congresso Nacional não deu, então, assim, Para mim, a isso foi lei. uma novidade. Eu achei que eles já tinham Não, adquirido todos esses direitos. não, nenhum direito, assim. Então, a comunidade LGBT não tem nenhum direito no papel, só no Supremo, STJ e CNJ. Leis que protejam, é isso. Hã? Não tem leis que os protejam. Não tem lei, não tem lei. Todos os projetos de lei estão parados, engavetados. Tem um projeto de lei, para você ter uma ideia, do casamento homoafetivo do Clodovil, da época do Clodovil. Enfim, então, a comunidade LGBT não tem nenhum tipo de representatividade legal. Assim, tem gente no Congresso, mas não consegue sair uma lei. Transfobia, crime de transfobia, também não se conseguiu aprovar, foi uma analogia feita pelo Supremo. Assim, se você for falar em progressismo, por exemplo, existiu uma demanda para poder haver o registro de trisais. Isso foi iniciado a tentativas, alguns trisais começaram a fazer registros de uniões estáveis, até que veio o CNJ e proibiu. Então, não há nenhuma lei prevendo o casamento de trisais, nem uniões estáveis de trisais, portanto, essa pauta que se poderia dizer progressista não encontrou qualquer guarida na lei, nenhuma iniciativa foi aprovada. O direito dos amantes, né, que se associa muito com uma pauta libertária, está muito claro, o Supremo claramente disse que a sociedade brasileira é uma sociedade que acolheu a monogamia. Então, isso não encontra nenhum tipo de guarida na lei também. Então, assim, todas as leis têm sido inclusive omissas, né, com algumas pautas. Então, eu não acho. O que eu acho é que o judiciário, diante de algumas situações, tem sim dado direitos. Por exemplo, dois homens que querem adotar uma criança. Antes, como a lei não permitia, o judiciário se calava, dizia que não havia previsão legal. Hoje, já se deu interpretação conforme a Constituição e se permite, seguindo os mesmos requisitos de um casamento heteroafetivo. Por exemplo, uma pessoa trans, uma mulher trans e um homem trans. Então, um homem trans hoje, apesar de biologicamente ser uma mulher, esse homem trans vai servir o exército nas mesmas condições de um homem cisgênero, que é um direito igual. Então, até para isso que é ruim, né, ter que servir o exército, o entendimento hoje é de que um homem trans tem que servir o exército se estiver na idade de servir. Uhum. É justo, É né? justo. Agora, que está muito complicado, né? É muita inovação, é muita modernidade. Muita mudança, né?
Muita mudança. Então, assim, eu, a princípio, sou super a favor da adoção de crianças abandonadas por casais gays, né? Eles sabem os desafios, eles sabem as dificuldades, eles sabem... É difícil para todo mundo, né? Eu tenho uma sobrinha que foi eu, adotada eu e conheço, eu não é tenho fácil o processo. no meu ambiente eu tenho filhos, mais filhos, eu tenho mais contato com essas histórias, essas situações de filhos de amigas minhas que são crianças que eu conheci desde que nasceram, né? Uhum. E querem se casar e querem, né? Fizeram essa escolha ou não, né? Não é Enfim. uma escolha, né? É uma orientação sexual, né? São os desejos que têm os desígnios mais variados, né? Eu sei que são criaturas que serão pais excelentes, né? Uhum. Pessoas que eu tenho muito orgulho de conhecer e que eu admiro, porque parece que eles, por se sentirem diferentes, tentaram superar desafios da vida, né? Provar que eles podem ser bons em tudo, em outras coisas, entende? Eu acho interessante E isso. É como se você eles quisessem superar, como se eles quisessem compensar a família. verdade, Olha, assim, o eu seu desejo sexual não afeta o pai que você vai sei, mas ser, é a né? mesma Não tem coisa. relação. Né? Mas assim, Tânia, eu acho interessante essa colocação, porque eu já fui confrontada com os meus filhos sobre esses assuntos, né? Lá atrás, quando começou tudo isso, eu não podia nem dizer que poxa, eu fico feliz dos meus filhos serem hétero. Ai, quase me mataram. Eu falei, não, peraí, eu vou explicar. É a mesma coisa que uma família, Tânia, que a família inteira sempre foi advogada. Tem um super escritório de advocacia, né? É só sobre isso que ele escutou desde que ele nasceu, dentro da casa dele. O avô fez, o pai dele, a mãe, todo mundo advogado. Daí o cara resolve ser músico. Vai ser um choque para a família. Ninguém Mas é sabe que porque não não pode é a ser. mesma coisa, é porque um é só uma profissão, né? Na verdade, a profissão Eu é uma faceta da acho que é personalidade. a mesma coisa. O que a pessoa quer para si, sexualmente, e uma profissão que ela quer exercer na vida dela, tudo isso traz traz desafios diferentes, mas são desafios. Quer dizer, aí qual é a preocupação dos pais? São praticamente a mesma. Como é que você vai manter uma família? Como você vai montar uma família? Será que só isso? Como é que você vai ganhar seu pão? Porque até pouco tempo atrás, você ser gay, às vezes é um problema para você arranjar trabalho, é ou não é? Ainda você vê, por exemplo, para a comunidade trans, é muito difícil arrumar um emprego. É por isso que a gente vê muita gente em Olha, subemprego eu tô vendo e bastante uma gente. informação que pouca gente sabe. Eu estava ouvindo um podcast sobre menopausa e estavam dizendo que não se sabia como era a menopausa vivida por um homem trans. O homem trans tem um corpo físico de uma mulher, né? E se vê como um homem. Esse homem trans nunca pôde ser estudado porque nunca chegou um homem trans à idade da menopausa, porque eles morrem antes. Hoje, uma pessoa da comunidade trans, ela morre antes dos escravos na época do navio negreiro. Então, a média expectativa de vida é 35 anos. Você sabe Então, por que assim, isso? são 35 anos. É muito Você triste de sabe por quê? saber. Você Porque sabe são por quê? assassinados. Mas será São que é só assassinados. porque São assassinados. São assassinados. eu vou te dizer uma coisa. Essa coisa de se a pessoa ela quer mudar, ter uma vida diferente da biológica, quando ela começa, tem que ter muita pesquisa ainda sobre esse assunto. Quando ela começa a tomar um monte de hormônios para mudar a sua constituição física, tá? Para a sua opção sexual, para se adaptar à sua opção sexual. É Ela orientação, se né? Não é expõe, opção. É. orientação sexual. Ela se expõe a uma série de doenças. Mas não dá nem tempo da doença chegar, porque eles são assassinados antes. Então, eu não sabia disso, mas É. porque eu tenho um caso na minha família que de fazer reposição hormonal por causa da idade, isso a mulher já corre o risco, normalmente, tá? Da gente, quando vai entrar na época da menopausa e faz a reposição hormonal, se você não fizer com um médico muito responsável, você pode ter complicações.
Não, com como certeza, com certeza. É claro que repor hormônio nunca é uma coisa é, saudável, dependendo da quantidade, mas não é esse o caso. então, mas vai começar a aparecer sim, tá? Pessoas que quiseram mudar realmente, fazer essa mudança física através de hormônios sintéticos, né? Todos os problemas de saúde que isso acarreta. Então, isso é uma modernidade, é uma vontade, é um desejo que vai começar a explodir, tá? Porque isso acarreta problemas na saúde muito graves, como, por exemplo, formação de coágulos no corpo, né? E você só vai Não, perceber. mas assim, eu nem vou discutir isso porque eu não sei, porque eu não sou médica. Eu quero dizer o seguinte: é que não existe essa expectativa de vida alta porque eles são mortos. Não porque eles morrem de causa natural ou por causa dos hormônios. Eles são assassinados. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Então, assim, a questão não é você gostar ou não gostar. É o seguinte: essas pessoas pagam impostos, independentemente do que as pessoas achem. Elas têm direitos, né? Mas é transfobia mesmo? Ou que Transfobia. circunstâncias? Transfobia. Você não, assim, a transfobia, que também não era crime, né, pelo Congresso Nacional, o Congresso se negava a legislar sobre isso. O Supremo Tribunal equiparou a transfobia e a homofobia ao crime de racismo, porque não existia previsão legal. Isso não era nada. Você cometer um ato contra uma pessoa trans não era um indiferente penal. E você não pode punir penalmente alguém sem uma lei, né? Tá certo. Tá certo. Né? Bom, Tânia, esse assunto aí eu acho que a gente vai ter muita novidade ainda aí no desenrolar Sim. dessa abertura, as consequências, né? É complicado, porque eu sei que para a saúde das pessoas que estão se submetendo a esses tratamentos com uma injeção de hormônio enorme, Deus vai conduzir, a gente vai, né? Deus proteja. Vamos lá. Mamamã. Para quem está se separando, agora a gente vai falar sobre generalizações. Para quem está. E a gente está chegando no fim, tá, Tânia? Gente, esses assuntos são muito legais. A Tânia estava merecendo a nossa curtida aqui no nosso canal, tá? Siga o nosso canal, Adriane é a minha oficial. Esse quadro aqui agora, que tem nome, né? Que é o nosso. Cadê? Até eu coloquei Entre Nós, aqui Entre Nós, que eu estou trazendo minhas amigas. E quero te agradecer, Tânia, mas eu vou os agradecimentos, eu já vou, mas está acabando as perguntas. Vamos aqui para essa. Para quem está se separando, quais os primeiros passos legais que devem ser tomados? Olha, a primeira coisa é contratar um advogado, fazer uma consulta, eu acho, né? Ou, se você achar mais fácil, ler o meu livro Divórcio, que é exatamente um livro para esse momento, que ele explica tudo sobre os regimes de bens, qual é o primeiro passo. Eu explico exatamente o passo a passo de um divórcio, como é que vai ser a petição inicial, o que vai constar. Uma coisa muito importante que a gente não falou lá no começo é que o divórcio hoje é concedido liminarmente. Portanto, se você estiver vivendo uma situação até de violência doméstica e precisar sair de casa e pedir esse divórcio, o juiz pode decretar o divórcio antes mesmo dele ficar sabendo. Ele vai ser citado para contestar essa ação, onde vocês vão debater guarda de filhos, pensão alimentícia, partilha de bens, mas já na condição de divorciado. Portanto, não é mais necessário dar autorização do outro para você se divorciar. Então, a melhor coisa é procurar um advogado, explicar a sua situação e vocês traçarem a melhor estratégia para o divórcio. Mas o divórcio vai ser concedido independentemente da vontade do outro. Vocês podem ficar na justiça brigando pela divisão de bens, por fixação de pensão alimentícia, mas já, desde o início do processo, já divorciados. Tânia, e aquela história de separação de corpos? Porque antes, na minha época, a gente entrava com separação de corpos, inclusive você ter o direito de trocar a fechadura da porta. Na verdade, era por causa da culpa.
da culpa do divórcio. Quando você saía de casa, você violava um dos direitos do casamento, um dos deveres, que era a coabitação, que era a obrigação de morar junto. Para você sair de casa e não perder seus direitos, você pediu uma ordem para o juiz para se separar de corpos. E quando ele E dava a em ordem, caso de você violência, saía. em caso de violência, por que você entrar com o divórcio e o papelzinho está lá Não, constando de separação de corpos não tem mais nem utilidade hoje, porque não existe mais a investigação de culpa no divórcio. Então, você pode sair de casa. O que você não pode é sair de casa, ficar 20 anos fora de casa, não fazer a partilha, não fazer nada, porque existem situações em que a pessoa que fica no imóvel pode vir a usucapir o imóvel. Existe um usucapião chamado familiar que se opera, então você pode vir a perder o bem, mas não tem mais a questão de culpa pela saída do imóvel. O então, ideal é que você pergunta. saia, se você estivesse correndo risco, e já ajuize imediatamente uma ação de divórcio e peça uma liminar para se divorciar. Entendi, Hoje é entendi, bem mais simples. entendi. Então vamos lá. Eu acho que é isso, Tânia, das perguntas que eu fiz. Tem aqui, olha. Parece que esse é o assunto mais recente no âmbito jurídico, tá? É possível que um padrasto ou madrasta, por exemplo, seja reconhecido legalmente como pai e mãe socioafetivo ou socioafetiva? Esse vínculo é reconhecido legalmente, mesmo sem a anuência do outro adulto em questão? Como Bom, isso vamos lá. funciona na prática? O que é a paternidade e a maternidade socioafetivas? Na verdade, é a declaração de uma paternidade ou de uma maternidade baseados no afeto e na posse do estado de filho. Não é só um padrasto muito legal com o seu enteado que vai ser obrigado a ser o pai. A paternidade socioafetiva e a maternidade socioafetiva significa a declaração ou esponte próprio, ou você vai lá no cartório e bota seu nome como, mesmo que a criança já tenha um outro pai, você pode acrescentar o nome do novo pai. Se ele tiver um pai no registro, esse pai registral vai ser ouvido, tá? Mas não significa que ele precise concordar, mas ele vai poder opinar. E por que existe a paternidade e a maternidade socioafetivas? Porque nós temos visto situações em que o próprio pai abandona essa criança, existe um abandono afetivo, o pai nunca deu pensão, o pai cai no mundo, some, e a mãe se casa novamente com uma pessoa que faz às vezes de pai. Só que no momento em que esse homem vem a falecer, esse filho, de fato, né? Não herda nada, não tem direito a nada. Esse pai pode ter filhos num primeiro casamento, e esse outro que vive como um filho não vai herdar. Então, hoje, a paternidade socioafetiva significa que se você tiver uma relação de afeto e que aquela criança, e que você tiver a posse do estado de filho, a criança tem a posse do estado de filho, a criança é reconhecida, como na união estável, que todo mundo acha que vocês são casados, se a sociedade inteira entender que ele é o pai da criança, ele vai nas reuniões de escola, ele, na hora, a criança casou, virou um adulto, casou, ele entra no lugar do pai, ele paga tudo, ele banca. Então, assim, nessas situações, pode sim haver uma ação judicial, caso esse próprio pai não queira ir lá botar o nome na certidão, ele pode sim ser declarado como pai socioafetivo. Mesmo que ele já tenha falecido, é possível uma paternidade socioafetiva pós-mortem, desde que esse filho que não é filho biológico, comprove a posse do estado de filho e outros requisitos. Na verdade, é uma paternidade, uma maternidade pelo afeto, com todos os direitos iguais à paternidade e à maternidade biológicos. A gente vê que esse assunto ainda é muito polêmico, porque muita gente também acha que basta tratar bem do enteado, do afilhado, que ele vai ser pai. Não é verdade. Agora, ele é muito comum quando você, uma mulher, se casa ou não se casa, tem um filho, um homem registra esse filho e vem mais tarde a descobrir que não era o pai biológico e pede a retificação do registro, dizendo que não era o pai. Nesses casos, quando a criança já criou um vínculo, o que a justiça faz?
é manter o nome desse pai na certidão, não mais como pai biológico, mas como pai socioafetivo. Muito legal, Tânia. Olha, porque a gente escuta tanta coisa nas redes sociais, né? Que Sim, deixa a sim. gente em pânico, né? São tantas informações e tanto chute. Ai, porque e as situações absurdas, né? Que a gente É. escutou, uma pessoa pediu pensão sócia para o filho. Tem muita coisa para chamar Namorava atenção. pelo FaceTime, com uma pessoa que mora em outro Sim, rumo, sim. né? Assim, então a gente fala, não é possível. Eu acho que essa coisa também da rede social e das mudanças na lei, a gente está num momento, né? Confuso mesmo. Cultural, social, assim, em ebulição, né? Então, Muito. quando a gente está todo mundo com muito medo, quem não está numa relação estável há muito tempo com a sua família, aliás, sorte de quem está, porque quem não está, Difícil. Tá difícil. está todo mundo com muito medo. Então, obrigada, Tânia, De por você nada. por você ter doado o seu tempo e todo esse seu conhecimento aqui com a gente, compartilhado com a gente. Obrigada a você pelo seu Eu carinho que agradeço, minha gente. amiga. Muito, muito Eu fiz obrigada. aqui a brilhantar aqui esse projeto novo meu. Eu espero que quem esteja assistindo tenha adorado, porque é esse tipo de conteúdo que eu quero trazer aqui, conteúdo que acrescente, que esclareça coisas que a internet traz muita confusão na cabeça de todo mundo. E então vamos trazer coisas bacanas aqui para ajudar todo mundo. E eu estou disponível para você quando precisar de mim também, Tânia. Tá? Ótimo, muito obrigada, gente. E assim, nas minhas redes sociais eu falo muito sobre direito sem juridiquês. Se você quiser, me sigam. É Sim. tânia.nigre no Vocês Instagram. vocês viram que ela é um avião, uma mulher empoderadésima e que eu Obrigada. admiro muito. Tá, Tânia? Obrigada, Adriane. E até a próxima. Você não quer dizer mais nada? Acho que Vamos. é isso. Eu acho que é isso. A gente precisa, o que você estava falando, de quem está casado está mais seguro e tal. Acho que ninguém está seguro, mas quem está solteira, começando um relacionamento, precisa conhecer minimamente algumas coisas de direito, porque está difícil. Daí vocês vão lá e compram o livro da Tânia, que ela está tentando abrir esse leque aí para todas as. Estão todos na Amazon, são super baratinhos e super rápidos de ler. É. É isso aí. Obrigada, Tânia. Obrigada. Um beijo, Adriane. Beijo grande para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.